paz, irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Mais um vídeo aqui para o canal, amém? Peço que você que nos acompanha aí, já se inscreve, deixe seu like, compartilhe, para esse vídeo chegar a mais pessoas, amém? E nesta manhã abençoada por Deus, tenho a honra de estar aqui conosco aqui, o nosso presbítero Elias, que hoje vai estar, vamos estar hoje conversando sobre um assunto especial, né? A travessia do povo de Israel no deserto, amém? Você que nos acompanha, não se esquece de estar interagindo com a gente, amém? Seja bem-vindo, Elias. Recebi esse convite do nosso amigo e irmão Tiago. Logo me interessei, pois falar da palavra de Deus é algo muito bom, que me enche o coração. Eu congrego ali na igreja Assembly of God e para mim vem uma honra esse convite do nosso irmão Tiago. Hoje nós iremos aqui conversar, bater um papo a respeito dessa passagem, né, do povo de Israel no deserto. Muitas lições que tem deixado para nós, devemos tirar de tudo aquilo que nós temos lido. Então, que nesta manhã seja cada um de vós, cada um de vocês, sejam abençoados e possa participar, né? Quando assim puder, fazer os seus comentários, dar os seus testemunhos, enfim. Estamos aqui na direção de Deus. Por esse motivo, eu convido a vocês a participar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Irmãos, o nosso programa tem um oferecimento total de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Comandado pelo Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus, amém? Esse podcast é algo especial que Deus colocou no meu coração, amém? Para poder estar levando esse aprendizado na palavra de Deus, amém? Por isso, é feito com o maior carinho para todos vocês, vocês que nos acompanham aqui, vocês que estão sempre ligadinhos conosco, amém? É feito com um grande amor para vocês. E o foco principal é levar Deus até vocês, amém? Deus abençoe a todos vocês. Amém? Elias, Amém. o que é que o Senhor preparou hoje no seu coração para poder estar trazendo aqui para esse podcast? Bem, eu vou ler apenas um versículo, está em Ezequiel capítulo 20, versículo 10, se você quiser ler, não sei se a sua tradução é igual à minha. Para nós darmos início, né? Darmos início, tirar grandes lições da história do povo de Israel no Egito, Amém. ou seja, no deserto. Ezequiel capítulo 20, versículo 10 é assim, ó. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Amém, glória a Deus, né? É uma confissão, né? Que Deus mesmo fez um projeto e Deus mesmo ele intentou, né, de uma forma extraordinária levar Israel para o Egito ou para o deserto. E sabemos que no deserto não é fácil. Não. Deserto não é fácil. Deserto onde tem todo tipo de provação, né? E Deus tem propósito, né? Então nós vamos no decorrer do programa, nós vamos falar sobre essa sua travessia. Mas é importante saber uma coisa, que não se dá para falar da trajetória de Israel no deserto sem antes falar como foi criado esse povo, não é verdade? Porque às vezes as pessoas falam de Israel, mas Israel é um projeto de Deus. Exatamente. Israel foi um projeto de Deus. Ainda hoje pela manhã ali na nossa igreja, eu falei um pouco desse projeto, dessa declaração que Deus fez para Israel e o objetivo que Deus tem para com Israel. Então, nós podemos ver em Gênesis capítulo 12, eu queria a ajuda do irmão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, e depois só o versículo 7, nós vamos ver como deu início a essa nação. Amém. O Glória a Deus. irmão pode ler? 12. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, e depois o verso 7. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei e agrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O 7. O 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceram. Só o 7? Só o 7. Bem, aí nós já vemos o projeto de Deus, né? Deus tinha um projeto. O projeto de Deus era fazer uma grande nação. Mas nós sabemos que partiu Deus, ou seja, o interesse de Deus de escolher Abraão, uma pessoa que não conhecia Deus, um homem que, segundo os estudiosos, pertencia a uma família de idólatra, fabricação de ídolos, fabricavam ídolos. E não se sabe como Deus chamou Abraão, mas se sabe que ele chamou. Mandou ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, como ele diz aqui no verso 2, diz assim, olha, no verso 1 diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos que nem Abraão sabia para onde ia. Exatamente. Né? Mas confiou em Deus de sair sem saber para onde, de uma forma tão maravilhosa, ele confiou e foi. Porque Deus tinha grande projeto para fazer através da vida de Abraão. Como ele tem grande projeto para fazer na vida de cada um de nós. Amém. Isso aqui é um projeto, entendeu? Tudo isso aqui que você tem colocado no seu coração em fazer é um projeto de Deus. Em anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. Hoje, eu às vezes me pego pensando como o mundo vai ser evangelizado. Está aqui, a internet. Exatamente. O meio de comunicação. Tão rápida que chega até as pessoas, né? Tão rápida que chega... Aonde chega a internet, vai chegar a palavra de Deus. Nós sabemos que lá no Brasil foi colocada a internet nas aldeias de índio. E a palavra de Deus está chegando lá. E antes era impossível ter internet, né? E fisicamente era quase impossível também o missionário chegar até certos lugares bastante dificultoso de chegar, né? E hoje a internet chega e a palavra de Deus chega. Por isso que Jesus está muito próximo de vir. Que a Bíblia diz que quando for pregado o Evangelho a toda criatura, então virá o fim, né? A Bíblia nos ensina sobre isso, é um dos sinais. Porque todo mundo, quando ouvir a palavra de Deus, vai estar próximo da vinda de Jesus Cristo, fora outros sinais. Então, foi um projeto de Deus. Ele diz assim, olha, far-te-ei, e de ti farei uma grande nação. A primeira promessa. De ti farei uma grande nação. Então, a promessa da nação de Israel começou lá em Abraão, né? E diz que, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Outra promessa, ou seja, Abraão ele é conhecido no mundo todo, né? Onde houver a palavra de Deus, Abraão está lá contido. Que começou dele, né? Começou dele e o nome dele foi engrandecido. E depois de, e tu serás uma bênção. Aí no versículo 7 ele confirma, ó, apareceu o Senhor Abraão e disse, darei a tua descendência esta terra. É justamente a terra do qual nós vamos falar hoje, a terra de Canaã, do qual o povo saiu do Egito rumo a Canaã. Então essa promessa passou de Abraão, passou para Isaac, a mesma promessa. Vamos ler. Gênesis 26, versículo 34. Gênesis 26, versículo 34. Por favor. Gênesis 26, 34. A mesma promessa que Abraão recebeu da parte de Deus, Deus fez também para Isaac. 15. Isso é já para Jacó. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, eis que estás deitado,
darei a ti tua semente. Pronto. Então, Deus fez a promessa para Isaac, para Abraão e para Jacó. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Ele repetiu a mesma promessa. Por quê? Porque Deus ele tinha um projeto e às vezes o que acontece? Abraão ele recebeu aquela promessa e talvez no seu coração ele achava que aquela promessa ia ser realizada ainda em vida. Ele ia alcançar E aquela... alcançar aquela promessa. Aí logo em seguida Abraão morre e Deus renova a aliança agora com Isaac. Eu marquei o versículo, mas até o final do podcast eu vou achar. E depois renova com Jacó. E eu fiquei pensando, meditando o seguinte: às vezes nós temos promessa de Deus, né? Às vezes nós temos promessa de Deus, às vezes sempre nós temos promessa de Deus, mas tem promessa que não se cumpre na nossa vida. Vai se cumprir em nossos familiares, vai se cumprir muitas das vezes em pessoas que estão ligadas a nós. Então foi isso que aconteceu com Abraão, Isaac e agora com Jacó. Jacó, quando estava ali em Betel, dormindo, fugindo de Esaú, a Bíblia diz que ele teve um sonho. E quando ele teve aquele sonho, ele viu o Senhor lá no alto da escada, dizendo: olha, esta terra a qual você está deitado, eu darei. E começou a fazer as mesmas promessas que fez para Abraão. Até o 15 você leu? Foi até o 15. Então, aí mostra as mesmas palavras que falou para Abraão, falou para Jacó, falou para Isaac. E daí em diante nós vemos o quê? Em Isaías capítulo 55, verso 11, lê aí, por favor. Isaías 55, verso 11, eu vou ler Jeremias capítulo 1, verso 12. Será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Então veja bem, a promessa que Deus fez para Abraão, a promessa que Deus fez para Isaac e a promessa que fez para Jacó, só veio se cumprir lá em José, quando entraram no Egito, Jacó e mais 70 almas, ou seja, 70 almas entraram no Egito. E quando estava ali sendo visitante, né? Eles foram visitantes de honra naquele lugar, né? Eles não entraram como escravos. Foi. Eles entraram convidados pelo próprio José, a permissão de Faraó, e ali eles viveram vida de forma maravilhosa. Tinha abastança, tudo ali para eles. Jacó morreu ali, né? Jacó, José, foi morrendo todos os irmãos. E aquele povo foi se multiplicando. Foi se multiplicando. E ali se fez um grande povo, mas ainda não era nação. Era um grande povo. Não era a nação que Deus tinha... Não, que Deus já estava no projeto preparando. Quando tirasse dali, ele ia fazer uma grande nação. Nós vamos ver no decorrer, no deserto, como ele fez aquele povo se tornar uma grande nação. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que Isaías fala que Deus disse assim: olha, toda palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar vazia. Ou seja, toda promessa que eu fizer, antes dela voltar para mim, ela vai fazer tudo o que me apraz. Vai alcançar todo o objetivo para depois chegar em mim. Foi o que ele disse para Jeremias, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, Jeremias: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então veja bem, uma promessa que ele fez para Abraão, ele cumpriu. Ele cumpriu depois de quantos anos? Ixi, né? Tantos anos, né? Lembra do filho que ele prometeu para Abraão? Abraão. Abraão, quando saiu lá da terra, era 75 anos. Quando é que ele veio ter filho? 25 anos depois. Com 100 anos ele veio ter Isaac. Então, meu amado, tem promessa na nossa vida que é instantânea, que logo Deus dá. Mas tem promessa que a gente tem que ter a paciência de esperar no Senhor até que se cumpra na nossa vida. Aí não está o problema, né? Paciência, né? Paciência é uma virtude, né? Exatamente. Paciência é uma virtude. A Bíblia diz que nós devemos ter a paciência. Como o salmista disse, esperei no Senhor, né, com paciência, e Ele ouviu meu clamor. Então nós precisamos entender. Quando Deus fala, Deus cumpre. Acabou. Não tem
Não tem outro caminho a seguir. Enquanto não se cumprir, você tem que ter a paciência de estar sempre esperando no Senhor e Exatamente. confiando. Porque Abraão tinha momentos que ele começava a ficar, ele disse assim, eu já sou velho e não tenho herdeiro. Ele dizia para Deus, né? A única pessoa que eu tenho aqui na minha casa é o Damasceno Eliezer, meu criado. Aí Deus disse assim, não, Abraão, não vai ser dele que vai sair Sai de a você. promessa. É de você e de sua esposa, Sara. Então renovava a aliança sempre. Sempre Abraão, quando falava com Deus, ele levantava um altar. Ele oferecia a Deus o sacrifício como questão de agradecimento por Deus ter renovado a sua fé, renovado a sua esperança. E assim Abraão continuava no mesmo intuito de receber a promessa. Ele morreu e não viu a nação ser feita, né? Exatamente. Isaac morreu, também não viu. Jacó morreu, também não viu. Mas Deus cumpriu a sua promessa, né? Aqui diz, em capítulo de Isaías também 43:1. Vê aí, 43:1 e 43:3. Isaías 43:1 e 43:2. Ou 43:3. 43:1. Lê aí. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Agora, pode ir. Chamai-te pelo teu nome, tu és meu. Veja bem, isso foi uma declaração que Deus fez. Quem é Jacó, quem é Israel? São a mesma pessoa. É. Ele diz assim, agora pois, deixa eu só ver na minha tradução, para a gente poder... mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, né? Quando Deus fez, a Bíblia diz que ele fez Jacó e Esaú, as duas nações, né? Foi. Que estava no ventre de Rebeca. Mas depois ele formou quem? Israel. Porque Jacó, a Bíblia diz lá no Vale de Jaboque, ele mudou o nome de Israel. Ele nasceu como Jacó, né? Mas se formou como Israel. Deus formou uma nação chamada Israel. Justamente no momento exato, quando ele mudou o nome de Jacó para Israel. Tudo isso era projeto de Deus. Então Deus fez a declaração. Chamei-te pelo teu nome, agora tu és meu. Israel agora é dele. Agora vê o versículo 3. Versículo 3. Lê aí. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Veja bem a declaração que ele diz. Você vê que Deus, para formar Israel, ele deu o Egito por si, a Etiópia e Seba. Então, o que é que eu comecei a meditar? Deus sacrificou, né, essas nações por resgate a Israel. Da forma que ele tirou Israel do Egito, foi uma forma onde ele destruiu todo o sistema do Egito, né? Destruiu todo o sistema de uma forma que ele sacrificou o Egito para poder tirar Israel com mão forte, a Bíblia diz, com mão forte de dentro do Egito, para levar para a terra prometida e ali ser uma grande nação. Tudo isso é projeto de Deus, né? Então, nós podemos entender que Deus, ele quando promete, ele cumpre. Exatamente. Né? Aconteça o que acontecer, ele sempre vai cumprir as promessas. E a promessa era essa, fazer uma grande nação. Aí nós vemos o seguinte, agora ele fez a promessa, ele demonstrou justamente que é fiel para cumprir, que nós não podemos duvidar. E depois nós vemos que quando o povo estava multiplicado, lá na terra do Egito, o que aconteceu? A Bíblia diz que chegando um novo rei, que não conhece, vamos ler, Êxodo capítulo 1, versículo 6 a 8. Êxodo capítulo 1, versículo 6 a 8. Vamos ler, para a gente seguir o raciocínio do que eu tenho em mente. 1 do 6 a 8? Capítulo 1, verso 6 a 8, Êxodo. Sendo, pois, José
falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Pronto. Aí começa agora o plano de resgate, né? Porque enquanto José estava vivo, e mesmo depois que ele morreu, por muito tempo ele foi lembrado como o salvador do Egito, né? Você conhece bem a história de José, um dos filhos de Jacó. Nós vemos que o que aconteceu, apareceu agora um faraó que não conhecia nem José e talvez nem sabia mais sua história. Quem é esse, né? Não é verdade? Então, o que foi o foco desse faraó? Se preocupou em quê? É se multiplicar de tal forma que estão mais fortes do que nós. Exatamente. Mais fortes do que nós. Se ele dizia assim no seu coração, se porventura ele se juntar com outro povo, outra nação, ele vai nos destruir. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jeito de, de ele não se multiplicar mais, para que ele venha se tornar não mais além do que isso aí. Então nós vemos o seguinte, que o Egito, ele simboliza o quê? Simboliza o mundo, não é verdade? Faraó simboliza o quê? O inimigo do povo de Deus, né? Então, essa era a estratégia do inimigo. O inimigo jamais quer ver você prosperar. E não quer que de jeito nenhum você tenha essa comunhão com Deus. Quer que faça com que você permaneça onde? No mundo, no Egito, para que não venha conhecer as bênçãos, as maravilhas de Deus. Porque uma vez quando se conhece, nós não queremos mais o mundo. Não, não. Nós não queremos mais servir a ele, ao inimigo, né? Nós queremos fugir, ser liberto. E por esse motivo, Deus trabalhou de uma tal forma que resgatou o Israel daquele lugar de uma forma extraordinária, como nós sabemos. Isso até pode ser mais futuramente outro tema sobre as 10 pragas do Egito, que nós não vamos falar nesse dia, mas nós podemos entender justamente apenas a trajetória de Israel no Egito. Então hoje nós estamos começando a falar a respeito de como foi criada a nação de Israel. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, como é criada uma nação, né? De onde começa, né? De onde começa, né? Exatamente. E Deus está mostrando justamente, fez uma promessa, agora começou a trabalhar para resgatar esse povo do Egito para fazer uma grande nação. E diz a Bíblia Sagrada, aqui, veja bem, como é que o diabo trabalha. Então, nós vamos ver, vamos ler Êxodo capítulo 1 novamente, verso 15 e 16. E eu vou ler Mateus 2,16. Vamos ler. 15, 16, 1? 1, 15, 16. Tá. E o rei do Egito falou às parteiras dos hebreus, das quais o nome de uma era Cifra, o nome da outra Poá, e disse: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Então veja bem, Deus já tinha feito um projeto, né, de levantar um salvador, um resgatador do povo de Israel. E o diabo, ele conhece muitas das vezes, ele tem estratégia de como parar, como procurar de todo jeito parar o povo de Deus. Mas quando Deus fala, se cumpre, não tem demônio nenhum que possa impedir. Então, quando ele viu aquele povo se multiplicando, ele disse, opa, peraí, se nascer menino, né, vai começar a produzir mais, né, vai se reproduzir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos matar todas as crianças. Todas as crianças que nascer, sendo homem, a ordem era essa, para a parteira matar. E sendo mulher, deixar-se viver. Veja o projeto de Satanás, que estava na cabeça de Faraó. E nós vemos a mesma coisa lá em Mateus, capítulo 2. Capítulo 2 de Mateus,
Versículo 16 assim, ó. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Como estava acontecendo aqui do. Então, era a mesma estratégia que Satanás estava usando para não deixar o Salvador vir no mundo. Tá entendendo? Para não deixar Moisés vir, o resgatador de Israel, e para não deixar Jesus Cristo vir a ser, no futuramente, o Salvador da humanidade. Então, o que é que ele fez? Usou a mesma estratégia, Satanás. Por isso que eu fiz um paralelo do Egito, ou seja, do faraó, e do rei Herodes, que foram 2 homens usados para impedir, de alguma forma, que o plano de Deus viesse a ser cumprido na vida de Israel e na vida da humanidade. Eles queriam barrar os planos de Deus. Né? Mas a Bíblia diz que aquilo que sai da boca dele, a palavra que sai da boca dele, não volta vazia. Antes vai fazer tudo o que lhe apraz para depois voltar. Então, o que é que o diabo fez? Procurou impedir. Então, mesma estratégia, você está vendo? E você acha que hoje a estratégia de Satanás mudou? Não. Ela pode até estar mais sutil. Ele Aperfeiçoou. Mas ele tem feito de tudo para o homem ou a mulher não chegar ao conhecimento de Deus. Está entendendo? Por isso que nós vemos tantas pessoas acorrentadas pelos vícios, por tanta coisa que eles dizem que não são capazes. Porque ainda não tem deixado o libertador, né? Aquele que pode libertar, quebrar cadeia. Exatamente. Destruir grilhões. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Então, muitos estão acorrentados ainda, estão escravizados, não dão oportunidade para que o nosso Salvador venha resgatar sua alma, né? Libertar do pecado, porque se acha, não tem condições, se acha que não tem condições. Mas só te entregar, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Não precisa você fazer nada. Só confiar. É só você entregar e confiar. Quando você entrega e confia, aí Deus age. Exatamente. Mas o diabo queria parar o plano de Deus. Então diz a Bíblia aqui, ó, em Israel, quando ele fala Israel, ou seja, o Egito é o mundo, né? Faraó é o símbolo de Satanás, querendo impedir a libertação do povo, como nós falamos também de Herodes. Agora, Israel, vamos ler, Deuteronômio 6 e 7. E eu vou ler 1 Pedro 2 e 9. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, vai dizer uma declaração de Deus para Israel. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer uma declaração para a igreja. 6 e 7? 6 e 7, Deuteronômio. Intimarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Continua até o 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Certo. Deuteronômio, né? E 1 Pedro, ele fala assim, ó. 1 Pedro 2 e 9, isso foi uma declaração que Deus fez para Israel lá em Deuteronômio e fez para a igreja, que é a mesma declaração. Por quê? Eu estou fazendo paralelismo, né? Um paralelo em relação ao que Deus fala para Israel, se cumpre também as mesmas promessas para a igreja. Capítulo 2 e 9 ele diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta mesma promessa que Deus fez, ele fez para Israel, a mesma promessa. E ele fez para a igreja, que nós somos propriedade de Deus. Então, quando Deus fez aquela declaração para Israel,
ele declarou que o Israel era propriedade de Deus. É igual você ter uma propriedade. Você tem um carro, aí você põe seu nome. Ali é seu. Ninguém mais pode dizer que seja dele se não está na escritura, numa casa, um imóvel, qualquer coisa. Onde está escrito é de fulano de tal. Então Deus marcou, Deus selou e Deus fez uma escritura onde ele declarou que tanto Israel como a igreja é povo escolhido, propriedade exclusiva, entendeu? E é uma propriedade de Deus. 2:9 novamente, vamos ler. Vós, porém, sois raça eleita, foi eleito por Deus, sacerdócio real. Isso tudo está falando de Israel e da igreja. E também é uma nação santa. Porque, queira ou não queira, nós somos também uma nação. Uma nação onde nós confessamos que a nossa pátria está no céu. Enquanto estivermos aqui, estamos peregrinando, assim como Israel peregrinou no deserto. Deus está nos ajudando a chegar lá. Então, por essa escolha que Deus fez, né, pela nação de Israel, ele também fez pela igreja. E para isso ele tem um projeto. Que esse projeto que nós vamos, no decorrer desse podcast, nós vamos ver que existe um propósito de Deus. Então, por esse motivo que eu tenho feito esse modo de entender como é que foi o projeto de Deus para Israel. Israel passou por momentos que foi necessário passar, muitas das vezes por causa da rebeldia dele. Mas não era aquilo que Deus queria para ele. Deus tinha algo melhor. Algo melhor, mas pela escolha dele, mas mesmo assim Deus nunca deixou de abandonar, nunca deixou de desistir dele. Eu vou virar as costas, eu vou... Não. Deus sempre lutou pelo Israel. Não deixava Israel se perder pelo caminho, mas sempre Deus ia ali renovando a aliança, ajudando Israel. Então, a Bíblia diz o seguinte, que a saída do povo do Egito. Mas aí teve um problema. Teve o seguinte, que Moisés, ele foi o libertador. Ele foi escolhido, né? Como eu já falei. Vamos ler Êxodo capítulo 3, versos 9 e 10. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão, como o que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Então veja bem, Deus agora escolhe Moisés. Como você viu, o Faraó tentou matar todas as crianças, e a sua mãe, Joquebede, colocou ele no cesto de junco, colocou ele na imagem do rio, né? E a sua irmã Miriam ficou olhando, até chegar ao conhecimento da filha de Faraó. Deus prepara Moisés de uma forma maravilhosa, 40 anos estudando no Egito, 40 anos a Bíblia diz. Até que ele saiu do Egito, por motivo que nós bem conhecemos, aquilo ali já era um projeto de Deus. Deus não queria que ele ficasse totalmente no Egito. Mas veja, o que é que ele fez com Moisés? Ele levou para o deserto. É o assunto que nós vamos falar hoje. Tirou do que ele vivia ali do conforto e pôs ele no deserto. Né? Mas tudo aquilo que Moisés aprendeu foi de grande proveito ali no Egito. Né? De toda a ciência, a Bíblia diz que ele estava sendo preparado para ser o quê? Substituto do trono, né, do faraó. Mas agora Deus tira ele e leva para o deserto. Agora era com Deus. A faculdade de Deus é no deserto. É lá que nós aprendemos, no deserto. Porque o deserto não é fácil, mas o deserto nos ensina. E nós aprendemos muito quando estamos no deserto. E a Bíblia diz que ele levou Moisés para o deserto. E chegando no deserto, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus, nesse verso que você leu, né? Ele disse, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você desça lá e liberte o meu povo. É uma missão muito difícil, né? E muito difícil. Muito difícil. Às vezes eu fico analisando, eu vejo o meu pastor lá, ele realmente, literalmente, ele dá a sua vida pela igreja, assim. O esforço que ele faz. Porque eu sempre digo para ele, rapaz, não sei como você consegue. Você se esforçar tanto a ponto de desgastar-se. Ele é uma pessoa que se esforça demais.
nós temos 3 igrejas, uma no Porto, uma aqui e outra lá no Brasil. E ele, todos os dias de culto do Porto e todos os dias de culto aqui, ele está presente. Se você juntar, dá a semana toda quase. Não dá toda semana, só sobra terça-feira. Para descansar, né? Para descansar, sobra terça-feira. É segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é logo 2 cultos, é um de manhã e de noite. Domingo é 2 cultos de manhã e de noite. Ou seja, de manhã em Braga tem escola, no domingo. E de noite tem um culto no Porto. E tem um culto em Braga, ele termina do Porto. Ele já fez o horário do Porto para poder congregar nos dois cultos. E nos dois. De 4 às 6 no Porto e de 6 às 8 no Braga. Então o que acontece? Não é fácil. E Moisés, a missão era muito grande a missão que Moisés tinha. Então, mas Deus estava preparando Moisés para ser o libertador de Israel. Então levou ele lá para o deserto, ensinou ele e depois trouxe de volta para libertar o povo. A mesma coisa foi Jesus. Vamos ler. Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele estava... parece que é Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Ele saiu para o batismo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, veja bem. Da mesma forma que Deus preparou Moisés no deserto, a Bíblia diz que quando Jesus se batizou, que foi começar o ministério dele, o primeiro lugar que ele foi para o deserto. Também, você está entendendo? Sim. O paralelo que eu estou fazendo? Porque Deus, ele capacita a gente para depois enviar. Ele não envia de qualquer maneira, não. Vai lá e faz a obra. Ele capacita, assim que ele levou Moisés, capacitou Moisés, né? Para depois enviar para ser o libertador de Israel. Deus capacitou, a Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo que ele foi levado ao deserto. Porque Jesus Cristo, ele é 100% homem, certo? 100% Deus. Porém, a natureza do homem precisava ser, de uma certa maneira, preparada. E para isso, ele jejuou 40 dias e 40 noites lá no deserto. Como que pode, né? Não é verdade? Olha, a faculdade de Deus é o deserto, meu amigo. Não tem outro, não tem ninguém nesse mundo que possa dizer que tem uma experiência com Deus se não antes não passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto. Se não passar, não conhece o que realmente... É um doutorado, né? É um doutorado. Então, eu fiz esse paralelo só para a gente entender agora a saída do povo do Egito. Veja bem, a saída do povo do Egito está em Êxodo capítulo 12, né, 13, quando nós começamos a ver a saída do povo em Êxodo capítulo 12, versículos 6 e 7, nós podemos ver a maneira que Deus tirou Israel do Egito. Foi uma maneira tão extraordinária. Mas, no entanto, por isso que eu falei que nós não vamos falar das pragas, apenas da jornada. No entanto, a Bíblia diz que quando ele foi tirar o povo do Egito, o povo estava muito alegre, porque o povo estava sofrendo muito. Como nós vemos relato, o faraó ele estava, de certa forma... querendo oprimir o povo, oprimindo de uma forma que estava com que o povo não tinha mais vida, né? A Bíblia diz que no começo ele dava o material para o faraó, para o Israel fazer os tijolos. Depois mudaram. Depois não. Vai lá, vai trazer o barro, vai trazer o feno, vai trazer tudo para poder fazer o tijolo. Poxa, além de fazer, tinha que buscar matéria-prima. O trabalho dobrou, né? Justamente para quê? Para que ele não tivesse relações com a sua esposa, para não viesse procriar, se multiplicar. Né? Então, o que é que acontece? Quando ele estava pronto para sair, aí a alegria era grande, não é verdade? Agora nós vamos ser libertos e nós vamos morar no que é nosso. Nós vamos morar no que é nosso. Nós vamos para uma terra que a Bíblia diz que mana leite e mel. A alegria era outra, né? Meu amigo, a felicidade era outra.
Só que tem um porém, né? Só que tem um porém. Existia um deserto entre Canaã e o Egito. Não é verdade? Exatamente. Nós vamos falar sobre isso. Existiu o deserto. Porque Deus, grava bem isso aí. Deus, ele tem seus propósitos. Mas ele nunca revela os meios Não. pelo qual vai atingir o propósito. Porque o processo é que é difícil. Porque se a gente soubesse antes, muito desistia, né? Oxe, muitos desistiam. Se nós soubéssemos, olha, é o seguinte, para você chegar em determinada bênção, você vai ter que passar por isso, por isso, por isso. Vixe. O que é que ele vai dizer? Não, então deixa, eu não consigo. eu estou bem aqui, né? Exatamente. Então, por isso que Deus, ele tem o melhor para nós. Ele nunca revela. Ele apenas dá um toque. Ó, no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Pois é. Né? Ele dá um toque assim, mas não diz que tipo de aflição nós vamos passar. Não. Que tipo de humilhação que nós vamos sofrer. Não é verdade? Por isso que eu fico muito feliz quando estou, muitas das vezes, passando por alguns problemas difíceis, que eu sei que é o processo de Deus, que algo de bom está para chegar. Imagino, viu? Não é verdade? E é assim que Deus faz com a gente. Então vamos ler. Vamos ler como foi tirado o povo do Egito, né? Primeiro nós vamos ler apenas sobre a mão forte que ele falou. Êxodo 13 e 39. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança estes teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Tá vendo? Quando ele disse, ó, com mão forte, o Senhor tirou do Egito, nós não sabemos dimensionar quão forte foi essa mão para tirar de lá. Porque nós lemos hoje nos livros, na Bíblia, nós vemos alguns filmes, né? Mas mesmo assim nós não vivenciamos esse momento. Porque a mão do Senhor, quando ela começou a pesar sobre a nação do Egito, foi de tal maneira que, além deles sofrer as consequências, mas cada praga que Deus mandava humilhava o Deus que ele acreditava. Está entendendo? Sim, sim. Cada praga simbolizava A um Deus que a eles um Deus cultuavam. que ele começava a adorar e dizer que era o Isso. tal, era o melhor. Fazia Aí Deus isso. ia lá, humilhava o Deus e ainda fazia eles sofrer as consequências. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz com mão forte. Então Deus estava lembrando para eles, para Israel, que da forma que ele tirou esse povo do Egito, foi de uma forma tão maravilhosa que ele não dá para dimensionar nem como foi aquelas coisas acontecer. Do nada acontecia. Aparecia a água transformada em sangue, rãs por todo o palácio, por toda a terra, morrendo os primogênitos todos. Meu amado, olha, aquelas pessoas que vivenciaram aquele momento, não era para se desviar da fé em momento algum. Porque foi com mão forte, foi muito milagre que Deus fez, um atrás do outro. Algo que hoje nós clamamos pelo milagre, não é que Deus mudou, é nós que mudamos. O milagre muitas das vezes não acontece, é por nossa culpa, não é culpa de Deus. Deus não tem culpa, Deus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua fazendo da mesma forma que ele fez no ano passado. O problema é que nós que mudamos. E muitas das vezes se tornamos privados de alguns milagres que aconteceram na nossa vida. Então diz a Bíblia Sagrada o quê? Diz a Bíblia Sagrada que para poder ele sair do Egito, né, Deus antes de tudo instruiu o quê? A Páscoa. Instituiu a Páscoa, né? Foi ali que começou a Páscoa. No capítulo 12, vamos ler. Capítulo 12. Versículo 6 e 7. 12, 6 e 7. Eu vou ler o 12 e 13, tá? Tá. Leia o 6 e 7. E os guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo ajuntado da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em
ambas as ombreiras e na verga da porta, mas nas casas em que o comerem. Então Deus ele instituiu a Páscoa, ele preparou o povo para tirar do Egito, né? A 10ª praga estava para acontecer. Então Deus aproveitou, mandou matar o cordeiro. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, sem defeito, sem falha, sem nenhum problema. Seria imaculado. Ele deveria matar o cordeiro, mandou preparar os pães asmos, as ervas amargosas, mas mandou eles ficarem tudo já pronto, com seus calçados nos pés, suas bolsas preparadas, todo mundo pronto para partir, porque era algo extraordinário. E Deus disse assim: olha, isso vos será por lembrança, né? Será algo que vocês nunca vão deixar de fazer. Vão contar de pai para filho, para que fique registrado de que maneira o Senhor tirou vocês da terra do Egito. E a Bíblia diz que ele mandou matar o cordeiro, colocar o sangue nas portas. Por quê? Porque naquela noite iria passar quem? Iria passar o anjo da morte. E nós sabemos que o cordeiro é Jesus Cristo, né? Nós já sabemos disso, que o seu sangue nos livra da morte eterna. Ainda que o anjo da morte esteja procurando aí para matar, destruir e fazer tantas coisas, nós estamos protegidos pelo sangue do cordeiro. Essa referência nós podemos ver em Hebreus. Vamos ler. Não, faltou ler 12 e 13 desse versículo, né? Eu vou ler 12 e 13, diz assim, ó. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vi sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Tá vendo? Então, o que ficava sobre proteção seria o sangue que protegia o povo de Israel, né? Então, o anjo da morte ia passar naquela hora para executar a última praga. Então, ele fez esta advertência para que cada família pegasse o seu cordeiro. Se a família fosse pequena, juntasse com o seu vizinho e comesse o cordeiro, contanto que não deixasse nada, porque este cordeiro, ele simbolizava a salvação, a redenção, e o seu sangue a proteção de todo o mal que naquele momento ia acontecer. Quando ele disse: eu vou passar e vou destruir todos os primogênitos. Então, na casa que não tiver o sangue, eu vou entrar. Que ali não, né? não cumpriram a ordem, não foi, de Deus. Mas o sangue, a casa que tiver com sangue, eu passo direto. Olha que interessante, né? Eita, Jesus nos livra de cada coisa. Gente que não percebe. Às vezes a gente não percebe os livramentos que Deus nos dá. Exatamente. Tá entendendo? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por esse motivo não sofremos tantas coisas que muitas das vezes o inimigo da nossa alma quer fazer conosco. Mas Deus disse: não, esse não, você não toca. Esse é meu. Esse é meu. Aí ele passa direto e não quer nem papo, né? Mas a vontade dele é o quê? A Bíblia diz que ele ruge. Quando ruge é o quê? Está com ódio. Está com raiva, né? Com Porque não raiva, consegue alcançar o que quer. Porque não né? consegue, porque tem alguém impedindo, né? Exatamente. Ele ruge como um leão, né? Querendo nos estragar. Mas ao nosso redor está o anjo do céu para nos livrar. Então, veja de que maneira o povo de Israel estava para sair do Egito. Deus instituiu a Páscoa, mandou eles se prepararem, porque logo eles iam partirem. Agora, Jesus Cristo, como nós já falamos, né? Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14. Hebreus 9, 12 ao 14. 2:14? 12 ao 14. Capítulo 9 de Hebreus. Só para simbolizar o que eu estou falando. 9, 12, 14. Lê aí. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o cordeiro, e a mesa, e os pães da
proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que fazem sombra no propositório, dos quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e todo o tempo entravam os sacerdotes. O irmão se confundiu o capítulo aí. É 9 e 12. 9:12. Perdão. 9:12. É. 9 e 12. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 13. Pode continuar. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de um novilho espazida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculada a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então veja bem, o paralelo aqui é o seguinte, que quando eles foram sair da terra do Egito, o sinal seria o sangue, para proteger da condenação ou da morte que iria passar naquela noite. Então, a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 9, que não por meio de sangue de bode nem de bezerros, né, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre o contaminado, sobre o pecador, os santifica, quanto à purificação da carne, agora muito mais, ela fala, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de todas as obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, se o sangue de animal dava condições do homem carnal ser purificado naquele momento do sacrifício, né? Quando aquele animal morreu lá no Egito, quando aqueles animais morreram, simbolizava o cordeiro. De quem? Do Cristo, o Cristo. Então, se aquele sangue daquele animal protegeu, e quando fazia-se um sacrifício no tabernáculo, pegava aquele sangue de bode, sangue de novilha, e aspergia sobre o pecador, e ele era considerado limpo, agora, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, da nossa consciência, da todas as nossas obras mortas, e nos dá essa total libertação. Exatamente. Total salvação. Essa tão grande salvação, feito o próprio escritor de Hebreu fala, uma tão grande salvação. Então, esse paralelo mostra, porque toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, apresenta Jesus Cristo de uma maneira. E aqui ele está apresentando Jesus Cristo como um cordeiro que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, meu amado, o que convém entender que esse trajeto do povo de Deus, esse projeto de Deus em fazer uma nação, ele nos ensina várias lições que é para nós entendermos que Deus tem um projeto para cada um de nós. E ele age de uma maneira, muitas das vezes, nós queremos rápida, né? Mas Deus age passo a passo. Promete, né? Depois, se houver algum empecilho, ele intervém, mas o propósito é chegar lá.
Aí ele vai trabalhando na nossa vida de várias maneiras, até chegar no propósito. Da mesma forma, ele está trabalhando aqui na vida de Israel. Agora ele está pronto para tirar o povo do Egito. O povo está alegre, o povo está feliz. Vou ser livre, não vou ser mais escravo. Vou para a minha terra. Mas Deus não revelou Por a onde ia maneira, passar. né? Exatamente. Deus não revelou o processo. Então, é assim que nós vamos ver agora o processo. Agora veio o começo da jornada. Êxodo capítulo 12, 35 e 38. O povo saiu em festa, de escravo se tornou livre. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Lê aí, 35 E 36? ao 38. 38. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e veste. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe e lhe despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisas de 600 mil. É até o 36 mesmo. 36? É. Terminou? Terminei. Então veja bem, o povo de Israel agora, Deus havia dito a ele, olha, no momento que eu passar a praga e matar os filhos, o povo ficou frágil. A nação toda ficou frágil, cada um perdeu seu primogênito. E agora qual era o desejo daquele povo? Ou seja, da nação do Egito, era mandar esse povo embora. Tirar da Não lei. quero mais esse povo daqui. Exatamente. Aí quando o povo saiu pedindo prata, pedindo tudo que Deus havia mandado ele pedir, eles deram. Quando eles saíram lá, saíram uma nação já rica. De escravo, né? De escravo já estava rico, né? Só faltava agora se tornar uma nação em relação ao ensinamento, tudo isso, Em uma terra deles, né? é uma terra deles. Aí, quando a Bíblia diz que eles passaram conforme Deus havia ordenado, eles saíram em festa, saíram alegre, rico, com o bolso cheio, todo mundo com bastante abastança para poder ir para a sua terra. Então nós vemos aí, a partida já foi de uma forma extraordinária. A libertação nem se conta. E agora eles estavam muito felizes por estarem sendo agraciados com tantas bênçãos, né? Por parte do povo do Egito que cedeu a ele aquilo que eles pediam. Agora, no versículo 12, capítulo 12, versículo 51, vamos ler. Indo por uma terra que mana leite e mel. Vamos ler. 12:51. 12:51. Então, de escravo, ele agora era um livre. E de bolso cheio. Exatamente. Agora, olha a promessa para onde era. Êxodo 12:51. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Só até aí? Só. O 52 agora. Lê. Êxodo 12:52. Não, 52 não, 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor ordenara, e Moisés e Arão assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor dos filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Ou seja, assim como Deus havia instruído, eles fizeram tudo aquilo, pediram e saíram alegres. E agora eles estavam pensando daquela forma que eu falei. Nós vamos ser livres e vamos para uma terra que manda leite e mel. Porém, Deus não ensinou, não disse para ele o processo, como eu estou falando. Eu quero chegar no momento aqui do início do processo que eles vão começar a passar. E quando eles estiverem nesse processo, aí nós vamos ver realmente quem era o povo de Israel, né? Ele revela. Porque muitas das vezes, meu amado, um dia eu ouvi uma frase de uma pessoa e me deixou muito pensado. Se você quer saber quem é a pessoa, dá poder para ele.
Exatamente. ou dar dinheiro para ele. Deixei numa posição que ele se sinta inferior. Aí ele vai revelar quem ele é. Exatamente, é mostrar. Porque muitas das vezes, quando a pessoa é necessitado e não tem poder, ele aparentemente demonstra ser humilde. Mas quando ele tem o poder na mão, ou o dinheiro, ele revela quem ele é. Porque não é que o dinheiro muda a pessoa. Ele revela apenas quem a pessoa Exatamente. é. Só estava escondido debaixo de uma certa humildade. Então aqui nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel. Na sua saída, ele saiu muito feliz, muito alegre, com a promessa de ir para uma terra que manda leite e mel. Então, nós, fazendo um paralelo, também nós fomos libertos, como nós já tínhamos falado. Em São João capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz que nós fomos libertos deste mundo, que é o Egito, para ir também para a terra celestial, onde a Bíblia diz que é a Nova Jerusalém. O mesmo paralelo, a mesma trajetória, Jesus nos tirou do mundo com a mão forte, né? E nos libertou. São João capítulo 8, versículo 32, 36 e 32 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus nos tirou do mundo, ele nos fez uma promessa. Eu não sei o irmão, mas eu me lembro bem da pregação que fizeram para mim no início, quando eu estava ouvindo a palavra de Deus. A promessa foi essa para mim. Disseram assim: olha, quem quer aceitar Jesus, Jesus transforma, liberta, batiza e leva o homem para o céu. A mesma promessa que fez para Israel. Israel era escravo, ele libertou, fez a promessa de levar para o céu, né? Levar para o Canaã. Israel saiu dali empolgado. Da mesma forma, quando eu aceitei Jesus, eu saí tão alegre, tão feliz. Não só pelaquela promessa, mas pelo que ele mudou naquela hora em mim. Você viu mudança, né? Tirou de mim um peso do pecado e me fez agora respirar e ter a esperança de ir para um lugar melhor. Então, da mesma forma que ele libertou nós também para morar em Jerusalém. Apocalipse 22 e 14, vamos ler. Apocalipse 22 e 14, eu vou ler Filipenses 3 e 20. Essa foi a promessa que Deus fez. Bem-aventurado aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá vendo? Bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? O que aconteceu com Israel, o Cordeiro estava lá, o sangue de Cordeiro estava lá e libertou eles. E possam entrar na cidade pelas portas, ou seja, tem total liberdade de entrar pelas portas. Não vai entrar por outro lugar. Tem que ser pelas portas. Tem que ser pelas portas. E ainda vai ter uma recepção, né? Chega lá, vai vir bendito do meu Pai. Extra forte, viu? Né? A Bíblia diz que levantai, ó porta, levantai as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. E junto com ele vai entrar a igreja. Então nós fomos libertos, né? Pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos caminhando para um dia chegar nessa cidade. Tanto como Israel foi prometido uma cidade que manda leite e mel, para nós também está prometido uma cidade. E Paulo disse, né, em Filipenses, ele diz assim, olha, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, nós aceitamos para isso. Nós não aceitamos para ser rico. O evangelho mudou, né? Mudou e muito. Nós não aceitamos para ser próspero. Não. Nós não aceitamos Jesus Cristo com a promessa de ser bem-sucedido na vida. Não. Pensa bem nisso. Quando Jesus Cristo começou o seu evangelho, o seu ministério, ele disse assim, a primeira palavra, arrependei-vos, porque é chegado o Rei do céu. Está entendendo? O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. É gozo, paz, alegria no Espírito Santo, o reino de Deus. Né? Então, só vai entrar nessa cidade que você leu aí, pelas portas, quem lavar sua vestidura no sangue do Cordeiro. Quem não lavar, não entra. Não entra, não entra. Porém, existe um processo.
E a gente tem que estar sempre em mente que o ideal não é estar só no começo e no meio, é o fim. Esse é o objetivo, é chegar até o fim. Então a Bíblia fala aqui que o povo saiu rumo a Jerusalém, rumo a Canaã, né? Saíram todos eles no capítulo 13, versículo 17 e 18. Agora vamos ler. Capítulo 13, versículo 17 e 18. De Êxodo. Vamos ficar em Êxodo agora. Aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Até o 18. Então veja aí, ó, Deus já começou agora a conduzir. Da mesma forma que o Espírito Santo, como nós lemos lá, conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, Deus agora começou a conduzir Israel pelo caminho para lhe ensinar e ao mesmo tempo para que ele não viesse logo, porque já pensou um escravo sair. Quando o escravo sai dessa terra, o escravo é escravo, o escravo não está preparado para lutar. Não. Não tem arma, não tem nada. A mente dele é de escravidão, né? E vai dar de cara logo com o quê? Com uma guerra. Ele disse, não, para que o povo não se arrependa e volte para o Egito, eu vou conduzir ele pelo deserto. E no deserto eu vou lhe ensinar. É lá que vai ser o... Segundo alguns estudiosos, que foi mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram. Muita gente. Que a Bíblia diz que foram 600 mil homens. Quando ele fala 600 mil homens, ele não conta nem mulher, nem menino. E com certeza era muito mulher e muito menino, né? Com certeza era, né? Muita mulher, muito menino. E ainda tinha escravos, que veio alguns povos. Alguns da Egito veio com ele também, a Bíblia diz. Acompanharam, né? Acompanharam. No versículo 20 e 22 do capítulo 13 também, Deus tem agora com cuidado, uma maneira toda especial de cuidar do povo de Israel. Eu comecei a perceber, rapaz, mas como é que pode, né? Deus, ele fez tudo por Israel, até no deserto. Nós vamos ler agora verso 20 e 22, mesmo capítulo. 20 e 22, lê aí. 20 e 22. 20 ao 22. Assim partiram de Sucote e acompanharam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Já pensou o cuidado de Deus? Ele, quando levou o povo para o Egito não, o deserto é algo muito complicado, né? De dia é muito quente. Tem deserto que chega a 50 graus. Já pensou? 50 graus com aquela areia escaldante, aquele sol fervendo. E de noite é muito frio. Aí Deus pega o quê? Deus pega fazer uma coluna de fumaça, de nuvem, né? Para abrandar o calor do sol. Agora imagina o tamanho dessa nuvem. 3 milhões de pessoas. Né? Jesus. Protegendo o povo do calor escaldante. E de noite uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo. Olha o cuidado que Deus tem para com aquele que é dele, né? Deus é maravilhoso, né? Yeah. Por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é verdade? Verdade. Né? Porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, é só para aqueles que habitam. Vai descansar na sombra do Onipotente. Está entendendo os cuidados que Deus tem? Então Deus ama tanto Israel, que ele diz que deu o Egito, deu a Etiópia,
tudo para formar Israel. E muitas das vezes o povo virava as costas para Deus. O povo é ingrato, né? É muito ingrato, viu? O povo não deixava, muitas vezes o povo não declarava a fidelidade só com a boca. Mas na hora do aperto começava a lembrar do Egito de novo. Sempre voltava. A pensar no mundo. Então, aí o que acontece? Nós vamos ver o seguinte, que agora Deus começa a colocar em prova o povo do Israel. Vamos ler Êxodo capítulo 14, versículo 1 e 2. 14, 1 e 2. É. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acompanhem diante de Pi-Aroite, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles. Assentarei o campo junto ao mar. Então veja bem, quando eu vi onde havia a explicação sobre esse pinheirote, a palavra agora diz assim, ó, que Deus mesmo falou para Moisés, disse, retorne, mandou o povo retornar. Vê bem, Êxodo capítulo 14 diz assim, ó. Deixa eu ler aqui só para a gente. Ó, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a Pinheirote, entre Migdol e Mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele os acamparei junto ao mar. Aí ele disse assim, ó, vocês retrocedam. Ele já tinha passado, voltem. Vá lá e se acampe em Pinheirote. Sabe o que quer dizer a palavra Pinheirote? Beco sem saída. Por quê? A geografia do lugar só tinha uma entrada. Mas quando entrava, dava de frente com o mar. E de lado e do outro não tinha condições de caminhar. Era dois lugares, Baal-Zefon e falou Migdal. E no meio, e na entrada só tinha aquela entrada. Ele mandou o povo todinho entrar e acampar de frente ao mar. Aí eu começo a perceber. Deus disse lá em Ezequiel, que nós lemos versículo 20 e versículo 10, eu tirei o povo da terra do Egito e levei para o deserto. Agora, como é que pode Deus mandar o povo voltar e para entrar num beco sem saída? Pois é. Num beco sem saída. Quando deu, de repente, a única saída que tinha, que era por onde ele tinha entrado, estava o exército de Faraó. Estava cercando. Aí eu fiquei pensando, poxa, foi Deus que mandou. Mas Deus, quando manda, ele se responsabiliza, não é verdade? É aquilo que nós estávamos falando. Deus tem seus propósitos. E aí mesmo fala que propósito era que ele queria fazer. Era destruir todo o povo do Egito. Todo cavalo e cavaleiro. Esse que era o propósito. Quando ele colocou o povo para ficar num beco sem saída, e quando o faraó apareceu ali atrás, pela única saída que tinha por onde eles entraram, eles se desesperaram e começaram a reclamar. Começaram a murmurar. Porventura não tinha túmulos lá no Egito para que viessem me sepultar aqui no deserto? Tinha que ser no deserto, né? Tem que ser no deserto. Mas vê o que está escrito em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Então a palavra pinheirote quer dizer beco sem saída. Eu não sabia que tinha. Eu aprendi outro dia, eu estava escutando um pastor, colega meu, falar, aí eu fui pesquisar realmente. Pinheirote quer dizer beco sem Não saída. sabia. É 8:28. 8:28 de Romano. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja bem. Porque Deus tem um propósito, como diz aí, né? Deus tem um propósito, mas esse propósito, para acontecer, tem um processo. E esse processo, Deus não revela, como nós falamos. E esse era um processo que Deus tinha
Ou seja, é um propósito que Deus tinha, era destruir a nação do Egito. Quando ele disse assim, olha, no versículo 5, quando ele, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos? Faraó dizendo, como é que nós permitimos que Israel deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro, tomou consigo o seu povo e tomou também com 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, das capitães, sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Olha, o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. E Deus vai dizer mais na frente que faz com que o povo, o Faraó, diga assim, eles estão perdidos. Faraó na cabeça dele é assim, ó. Israel está perdido, entrou no beco sem saída, agora é a hora de nós atacar. E por que Deus será que endureceu o coração de Faraó? Justamente para isso, para mostrar a sua glória. Deus tinha um propósito. Então, quando Deus tem um propósito, ou seja, como é que estava o coração de Faraó antes, quando libertou o povo? Mole. Porque tinha perdido o primogênito. Perdido os primogênitos, todo mundo chorando, Exatamente. todo o seu povo chorando. Estava na dor ainda, Estava na dor. Aí agora Deus faz com que ele caia em si, Faraó, disse, o que é que nós permitimos deixar Israel fugir? Aí por isso que a Bíblia diz, Deus endureceu. Porque Deus fez com que ele se arrependesse de ter deixado Israel fugir. E Deus pegou Israel, mandou voltar e entrar num beco sem saída. Tudo isso era um propósito de Deus. Foi tudo planejado. Tudo planejado. Só que o processo é difícil para quem está sendo usado. Não é verdade? Para quem está na história, está sendo protagonista. Porque Israel estava sendo conduzido por Deus, era o protagonista da história, né? O qual Deus havia feito. E assim fez com que ele o quê? Se sentisse, agora, de certa forma, vão ser destruídos. Estou num beco sem saída, o inimigo vem atrás, na frente tem um mar. Aí Deus começa agora a mostrar o seu poder. Exatamente. Quem é que manda? Aí manda Moisés bater no mar e o mar se abrir. Israel passa de pé enxuto. E vem agora o faraó com o coração endurecido, doido para destruir. Aí a Bíblia diz, como nós sabemos da história, né? Todos eles são destruídos através afogado no Mar Vermelho. Então, meu amado, Deus, muitas das vezes, nós não sabemos o propósito de Deus, mas muitas vezes nós se encontramos num beco sem saída. Quando nós menos esperamos, poxa vida, como é que eu vim parar aqui? Quantas vezes, né? Né? Quantas vezes? Como é que eu vim parar aqui? Pois eu te digo uma coisa, tanto para você como para aquele que está ouvindo. Toda vez que você sentir num beco sem saída, saiba que Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Agora, cabe a você ter fé. Exatamente. Porque Moisés disse assim, Senhor, começou a clamar, esse povo vão todos perecer, como é que é? Tal. Aí ele disse, por que clamas a mim? O que é que tem na mão? Toca nas águas. Usou a fé, as águas se abriu, o povo passou, e a Bíblia diz que no outro lado eles começaram a cantar. Né? Então, que nós possamos entender. Então, diz a Bíblia o seguinte, que quando o faraó passou, no capítulo de Êxodo 29 ao 31, esse processo, 14, 29 ao 31, diz assim, ó, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, porque eu acho que a hora já está meio adiantada. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e viu os egípcios mortos, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, confiaram no Senhor e em Moisés e seu povo. Porque o milagre, meu amado, muitas das vezes acrescenta a nossa fé. Está entendendo? Até então eles estavam amedrontados, mas quando ele viu aqueles corpos dos egípcios tudo na praia, ele começaram a glorificar a Deus, louvar a Deus. A Bíblia diz que a Miriam pegou um tamboril com as mulheres, começaram a bater, começaram a tocar aquele tamboril, né? Começaram a cantar, Moisés cantou. É só festa. Depois de um momento difícil, aí vem o quê?
A festa. vem a alegria, Exato. não é verdade? Porque eles creram que Deus estava com eles naquele Com momento. Né? certeza. Acho que é na nossa vida também. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil. E quando nós conseguimos passar, aí nós começamos a cantar. Muitas vezes acontece comigo Acontece isso. com todos Acontece. nós. Nós começamos a glorificar Deus, Senhor, começa a É. cantar, começa a agradecer. Porque é assim, é um processo. A nossa vida é um processo. Mas sabendo que há algo objetivo bem maior, que é o propósito de Deus lá na nossa lá na Exatamente. frente. Então é isso que nós vemos, meu amado. Aqui diz assim, ó, que o deserto, ou seja, agora o povo glorificou no capítulo 15, momentos de louvor, momentos, né, de alegria, momentos de rir, como diz Eclesiastes, há momentos para tudo, né? Tempo de sofrer, tempo de sessão, tempo de chorar, tempo de rir, é tempo para tudo debaixo da terra. Então, há momentos que está triste, tem momentos que está alegre. O importante é não perder a fé. Exatamente. Então, agora quando o povo sai com aquela alegria, veja bem, o povo sai com aquela alegria, cantando, alegre, aí passa 3 dias, chega aonde? Vamos ler, chega em Mara. Não sei se você acompanhou esse itinerário de Israel. Vamos ler. Capítulo 15, versículo 22. Não, isso mesmo. 15, 22 e 25 fala sobre a alegria, né? Vamos ler aqui. 15, 22 e 25 diz assim, ó. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul, caminhando 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? 3 dias depois, tu já pensou? O livramento que Deus deu para esse povo. Todas as maravilhas que Deus demonstrou através das pragas lá no Egito. Agora o povo estava tão feliz pelo livramento no Mar Vermelho. Depois de 3 dias, o povo agora começa a murmurar. Começa a murmurar, esqueceram do que viram, né? Podia muito bem confiar no Deus que abriu o Mar Vermelho, ser o mesmo Deus de providenciar água boa. Exatamente. É isso que acontece na vida de muita gente. Esquece fácil. Mas que nós possamos entender que nós não podemos esquecer as maravilhas do Senhor. A Bíblia diz que o salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado, né? Que darei. Então não é um momento difícil que vai fazer nós esquecer os momentos maravilhosos e o Deus poderoso que nós temos. Então o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus, que lá no deserto, quando eles passaram para Mara, no lugar, o deserto é um lugar que aprendemos, é um lugar que devemos se humilhar. O deserto é um lugar de renúncia, o segredo é não murmurar, porque o povo aqui murmurou. O tempo todo, né? Você não sabe não modo de falar, né? Isso. O que nós vamos aprender mais e mais, talvez a hora já esteja muito, mas tem ainda bastante coisa aqui, talvez, não sei o tempo que está aí. Mas sei uma coisa, que por causa da murmuração o povo pereceu. O povo era ingrato, muito ingrato. Vamos ler 1 Coríntios 9:10. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pareceram pelas serpentes. Isso mesmo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Pelo destruidor. Então veja bem, Paulo aqui estava falando do povo de Israel, dos judeus. Ele disse assim, olha, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como os alguns que eles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração é algo
que não é do diabo. A murmuração é da carne. É a índole da pessoa. Então, os judeus, ou seja, o povo de Israel era duro de coração, duro, a Bíblia diz. E a sua índole era de murmurar. Ele não era um povo agradecido. Era um povo que murmurava por tudo, qualquer dificuldade ele murmurava. E eles sabiam que tinha uma promessa, não sabia? Eles sabiam, Moisés havia passava tudo aquilo que Deus havia falado. Ele falava para ele. E eles ficavam, de certa forma, alegres no momento. Mas depois esquecia. Mas na primeira dificuldade ele murmurava. E nós vamos ver que Deus, a Bíblia diz, que Deus matou todos os murmuradores de 20 anos para cima. Só ficou de 20 anos para baixo, que nasceram durante o deserto. Mas aquele da terra do Egito que saíram, a Bíblia diz que ele matou todos. Só ficou Josué e Caleb. Por quê? Por causa da murmuração. Exatamente. É povo ingrato. Então Deus condena e odeia a murmuração. Porque a murmuração revela um caráter muito ruim da pessoa. Uma pessoa que não é agradecida, uma pessoa que tudo reclama. Que murmurar quer dizer reclamar. Reclamar. Falar baixo. Murmurar é falar cochicho contra outra pessoa. Isso é murmuração. Então o povo murmurava contra Moisés, murmurava por falta de água, murmurava por falta de comida, murmurava por tudo. E ainda desejava voltar para a terra do Egito, para o mundo. Por onde saiu da escravidão, né? Queriam voltar, muitos deles. Não, é só Josué e Caleb que conseguiu entrar. E entendeu? os outros não Os chegaram. outros Deus matou no meio do caminho, porque não conseguiram. E eu fiz uma pesquisa, de onde ele estava, do deserto, a Terra Prometida, dava cerca de 200 quilômetros. 40 dias, porque era muita gente, 40 dias dá 15 dias, mas se uma pessoa, 2, 3, mas por ser muita gente, a Bíblia diz que foi 40 dias. Aí, E por causa da murmuração, ele ficou rodando no deserto. 40 anos, foi 40 anos. 40 anos. Pra você ver, né? Tá entendendo? Deus não levou enquanto que aquilo não foi tratado. E como eles não se arrependeram, aqueles que saíram, continuaram da mesma índole, mesmo jeito de falar, mesmo jeito de agir, eles morreram. Então, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que a murmuração, feito eu disse, né? Não murmurei para que não pereçam como alguns pereceram no deserto. Então, Deus promete bênção se o povo for fiel. Ele chega em Êxodo capítulo 15, versículo 26 e 27, ele diz assim, Êxodo capítulo 15, versículo 26 e 27. Ele faz essa promessa. Ele faz essa promessa porque quando ele leva para o deserto, é para tratar com o povo. Exatamente. Ele não ia levar o povo e deixar o povo entrar numa terra prometida daquela forma. Da maneira Tu acha que ele ia ser grato se chegasse na terra? Não. Eles iam ser piores ainda. Porque se eles entraram numa terra prometida do jeito que era, ele achava que eram merecedores. Exatamente. Então diz a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 15, que toda vez quando o povo murmurava, Deus dava a ele aquilo que ele precisava. Aqui em Mara ele fez o quê? Colocou um lenho, mandou Moisés pegar um pedaço de árvore e jogar dentro da água. Claro que aquele lenho simboliza Jesus Cristo. Sim. Né? Que é a fonte da água da vida. Ele deu vida àquela água morta. Então a Bíblia diz aqui, em Êxodo capítulo 15, versículo 26 e 27, que ele fez um trato de novo com o povo. Deu água. 26 e 27, diz assim, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, seus. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto à água. Depois que passaram pelo episódio de Mara, o sufoco que passaram, a murmuração, porque a água estava amarga, agora Deus faz um pacto com ele e leva ele para onde? Para Elim.
O que é que quer dizer a palavra Mara? Mara quer dizer amargura. Ele estava na amargura e agora foi levado para Elim. O que é que quer dizer Elim? Lugar de descanso. Lá. Vê bem. Da amargura. Da amargura passaram para o descanso. Descanso. Onde tinha sombra e água fresca. Olha isso. 70 palmeiras e a fonte de água. Oxe, era o melhor lugar no deserto. Exatamente. A pessoa encontrar 70 palmeiras para ficar debaixo da sombra. E ainda água fresca, era sombra e água fresca. Então vê como Deus faz, né? Isso é maravilhoso, né? Deus primeiro coloca a gente num beco sem saída, depois dá um livramento, né? E depois nos faz cantar, e de repente Ele quer nos provar, coloca a gente em Mara, num lugar um pouco amargo, numa amargura da vida, para provar, e de repente o povo se rebela. Aí Deus pega, fala com ele, dá água para ele, saudável. Depois faz um pacto com ele, assim, atentamente vocês ouvirem a minha voz e obedecer o meu mandamento, eu vou estar sempre com vocês. Aí tira dali e coloca no chamado Elim, quer dizer, lugar de descanso. Aí dá ele sombra e água fresca. Só para experimentar um pouquinho desse Deus. Que o que ele pode fazer muito mais se ele forem fiéis. É assim que Deus faz com a gente. Se a gente crê realmente, né? Crê e Um dia eu estava lendo um livro de um pastor, ele é um bastante ensinador, o pastor Tiago. Ele diz assim, ó, que Deus vem com um lápis escrevendo a nossa história. E às vezes nós vem atrás com a borracha apagando. pagando tudo aquilo que Deus quer para nossa vida. Aí o que aconteceu com o povo de Israel? Deus tinha um plano para o povo de Israel tranquilo. Mas toda vez Israel mudava, começava a sair fora do plano de Deus, aí sofria as consequências. Por isso que Israel ficou rodando tanto tempo no deserto, podendo chegar lá com 40 dias. Se não murmurasse, né? Se não murmurasse. Assim acontece muitas vezes com a nossa vida. Muitas vezes você encontra pessoa que só diz que está na prova, estou na prova. Quantas pessoas eu conheci já É falaram? hora de sair da prova, porque está tanto tempo na prova, porque está alguma coisa errada. Só rodeando, né? Se você está só no deserto, não, o deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. O lugar de moradia é o céu, o lugar de moradia era Canaã. O deserto era só para Israel passar por ele para chegar lá em Canaã. Exatamente. Mas devido à sua desobediência, sua murmuração, eles ficaram ali rodando na terra, no deserto, sofrendo, até chegar em Canaã. E muitos não conseguiram chegar por causa disso aí. Então, que nós possamos ser sempre gratos a Deus. Amém. A murmuração lhe traz prejuízo muito grande para a vida da gente. E traz mesmo. Muito. A Bíblia diz que Deus odeia a murmuração. A Bíblia diz. Quantos crentes hoje em dia murmuram, né? Vive só murmurando. Meu amigo, a Bíblia diz que tudo dá graça, porque a murmuração ela traz desgraça, né? Então, diz a Bíblia Sagrada o seguinte, ó, que o povo chegou agora em Elim, lugar de descanso, como diz o Salmo 91, verso 1, né? Aquele que habita no Senhor, habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Em Mateus 11, 28 e 29, diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, Elim é o lugar de descanso. Que esse versículo, o capítulo se cumpre, né? O capítulo se cumpre, tudo isso na nossa vida, se nós ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer a sua palavra. Aí nós vamos estar sempre protegidos no esconderijo do Altíssimo. Está entendendo? Sim, sim. É isso que é a promessa de Deus para nós. Agora, Êxodo 16, 1 ao 3, o povo novamente murmura. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 3. O povo novamente murmura. Olha o que ele fala. Partiram de Elim, ou seja, partiram do lugar de descanso, né? E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saiu da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido, olha lá,
pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nós trouxeste a este deserto para matares de fome e de toda esta multidão. Olha isso, preferiam estar lá, ter lá comida, sendo escravo, do que ser livre e acreditar em Deus, né? Que Deus supria. Agora é interessante, né? Eles iam viver eternamente sendo escravos. Mas até essas panelas de carne, essas coisas que ele na sua murmuração começou a alegar que tinha, ultimamente eles não tinham. Não. Ele era muito perseguido, muito humilhado, muito perseguido por Faraó. Agora, tudo na vida, eu sempre digo isso para algumas pessoas, tudo na vida, para se ter, existe um processo para se conseguir. Se você, quando você chega em determinado objetivo da sua vida, vamos supor, construir uma casa. Vamos supor que há um processo para você construir a casa. Inclusive você está construindo, você deve saber. Sim. O que você empenha, a luta que você passa, os problemas que você encontra, até conseguir construir aquela casa do jeito que você quer, existe um processo. Então o povo de Israel não estava preparado para passar por esse processo. Ele não estava avisando quão bom e quão maravilhoso era quando chegasse lá em Canaã. Ele não estava avisando isso por causa do processo que ele agora estava passando. Então o processo serve para quê? Para nós valorizar aquilo que nós chegamos a ter. Exatamente. Quando você entrar nessa sua casa, você vai dizer assim, valeu a pena. E vai valer. Valeu a pena o sofrimento que eu Exatamente. tive, o investimento que eu fiz. Por quê? Porque só você sabe o que você passou para chegar a ter essa casa. A mesma coisa era o povo de Israel. Ele não estava valorizando. Ele estava dando atenção só ao sofrimento que ele estava passando. Ele não tinha visão de ir lá na frente. Não tinha de ver o objetivo. Exatamente. No final, que era entrar na terra sendo livre, terra que manava leite e mel, e que agora ia ser sua, não ia ser mais de ninguém. Ele não viu isso. Ele queria apenas pular do Egito para Canaã. Queria pular o processo, né? Queria pular o processo, mas não dava para pular o processo. Não, você tem que passar. Na mão por de ele. Deus a gente tem que passar. Tem que passar. Que assim nós possamos entender. Então diz a Bíblia Sagrada que eles chegaram ali agora, começaram a murmurar. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Por que Deus mandou pegar a porção para cada dia? Podia pegar lá um monte e ficar lá em casa, mas não é isso que Deus quer na vida da gente. Deus ele mostrou que no deserto e em qualquer lugar devemos ser dependentes de Deus e também ter a nossa participação. Porque se Deus deixasse ele for no deserto, pegasse aquela montoeira de pão e levasse para casa e colocasse na despensa, eles iam ficar em casa só comendo e bebendo. Mas Deus quer o quê? Que nós se disponibilizamos, também se esforçamos. Não é porque Deus dá o pão que nós vamos agora ficar encostados. Lembra daquelas pessoas que foi até Jesus e disse assim: onde é que o Senhor estava? Por que ele fez aquela pergunta? Porque Jesus havia multiplicado pães e peixes lá atrás. E algumas pessoas disseram assim: opa, vou me encostar nele, que não vai faltar pão e não vai faltar peixe. Aí Jesus disse assim: olha, vocês estão lutando, pelejando pelo pão que perece. Mas um conselho eu te dou: lute pelo pão que permanece. Aí Jesus começava a dar um ensinamento a respeito do pão da vida que ele era. Sim, sim. Então aqueles lá, queriam se encostar apenas na hora que quisesse comer. Oh, Jesus, faz aí um milagre, né? Coisa assim, mais ou menos, ele pensava a cabeça dele. Exatamente. Então, quando Deus determinou ao povo de Israel, todo dia tinha que sair, todo dia da sua casa, do comodismo, para ir buscar o pão lá no deserto, ou seja, aonde Deus enviaria. E eles tinham que sair. E aqueles mais espertos pegavam de monte, chegavam lá, acontecia no outro dia. Exatamente. Achando que para não ter trabalho, que É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou te falando. Às vezes a pessoa não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Então a Bíblia diz que Deus envia alimento, mas não esqueceu da murmuração deles. Vamos ler.
Êxodo capítulo 16, verso 7 e verso 8. Diz assim, ó. Vou ler 5, 7 e 8. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Quando Moisés fala que ouviu as vossas murmurações, não é porque Deus ouviu pedido, isso não foi um pedido para enviar pão. Quando ele disse, Deus ouviu as vossas murmurações, ou seja, Deus não esqueceu do que vocês falaram. Ele vai enviar pão pela misericórdia, vai enviar carne pela misericórdia, mas fique sabendo que ele não esqueceu. Tipo assim, Deus vai punir. Mas eu sei que... Deus vai punir vocês. Ele vai mostrar que tem poder para dar o que vocês querem, mas não era dessa forma que deveria se pedir. Reclamando, xingando, não. Porque nós devemos ter uma consciência, meu amado. Toda vez que a gente chegar diante de Deus, em oração, tem que ter humildade. Não é arrogância. Ah, Senhor, tu prometeu, tu vai dar. Não tem gente que fala assim? Tem, né? tem. A palavra está escrita. Você falou, agora tem que dar. Como quem Deus é obrigado, né? Deus é obrigado. Não. Então, quando Deus disse, quando Moisés disse, Deus não vai esquecer. Deus ouviu as vossas murmurações. Moisés estava abrindo os olhos daquele povo, para que o povo se convertesse. E a Bíblia diz que eles não se converteram, começaram a fazer tanta coisa que Deus matou todos, dos 20 anos para cima. Vou acabar com essa raiz aqui para porque não vai apodrecer as outras. Já vai entrar lá na cidade contaminada. Exatamente. Não é verdade? E não era isso que Deus queria, né? Não foi isso que Deus queria. Porque o projeto de Deus na nossa vida é um. Exatamente. Agora, nós é que muitas vezes decidimos seguir outro. Exatamente. E não podemos seguir outro. Nós desviamos daquilo, da direção que Deus quer para as nossas vidas, né? É. Meu amado, eu sei que a hora tá avançada. Não sei se você quer continuar mais um pouco. Não deixamos para nós fazer marcamos outro tempo aí para nós fazer a segunda parte. Tá certo. O povo na terra prometida. Tá certo. Tá bem? Porque é muito detalhe, muita riqueza de detalhe, de ensinamento. Isso aí é poucas coisas que a gente conseguiu tirar, mas tem muita coisa que ainda está escrito aqui, que dá para a gente tirar muitas lições. Dá mais? Tá certo? Deixamos para o próximo Vamos deixar para o próximo podcast. Exatamente. Para que o tempo não fique longo. E ao mesmo tempo vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Amém. Sim, Senhor. Que nós podemos não esquecer dos projetos de Deus na nossa vida e de que forma Deus trabalha. Amém, viu? Amém. Na vida de cada um daqueles que temem a Ele. Exatamente. E lembrando sempre que Deus tem propósito, né? Romanos 8:28. Deus tem propósito para nós, mas existe um processo. Amém, viu? Não vamos esquecer do processo. Exatamente. Temos que passar por ele, né? Vamos passar por ele. Não vamos pular essa etapa não, porque senão a gente não usufrui. Exatamente. Bem, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está me assistindo, tá? Você que chegou até o final, agradeço de coração que assistiu esse vídeo, tá? Já se inscreve, ativa o sininho para os próximos vídeos, tá? Que vai ser bênção de Deus aqui. No próximo sábado vamos estar aqui com o pastor, nossa igreja aqui, Apostólica Rema, o pastor Ronaldo, que vem trazendo um tema aqui espetacular para vocês, viu? Amém? Que Deus abençoe sua vida, obrigado por tudo. Já agradecendo aqui nosso presbítero Elias pela disponibilidade de estar conosco aqui, gravando esse podcast. Seja bem-vindo para mais vezes estar conosco aqui. Amém, que Deus abençoe sua vida. E vamos fazer a obra de Deus, né? O que Deus quer que a gente faça. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Muito obrigado por tudo, meu querido. Que Deus abençoe. Amém. Eu também quero agradecer por essa oportunidade que você nos deu, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, claro. E também agradecer ao meu pastor lá da nossa igreja, Assembleia of God, pastor Josemar, por grandes ensinamentos que ele tem nos dado, tem nos instruído. E sabemos que existem muitas lições nessa passagem de Israel no Egito. E que nós precisamos... A Bíblia diz que alguém disse um dia para mim, que assim, olha, nós devemos aprender com o erro dos outros, não com o nosso.
Porque se nós aprendemos a ver os erros dos outros e ver as consequências que os outros tiveram por causa dos seus erros, vamos tirar uma lição disso aí e vamos deixar de fazer aquilo que eles fizeram, para nós não fazermos iguais. E assim nós vamos ser mais bem-sucedidos nas nossas decisões e ser bem mais sucedidos nas nossas escolhas. Exatamente. Então eu quero agradecer a Deus e ao nosso amigo e irmão Amém. Tiago Amém. por essa oportunidade. Amém, viu? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem em paz. Que Jesus Cristo os abençoe. Amém?